Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 3, parte 2. Aplique a regra de ouro novamente. Você quer ser amada somente quando você é amável? Então, não respeite somente quando vir algo respeitável. Muitas mulheres podem encontrar no marido muitas coisas a serem respeitadas. Elas tão somente precisam se lembrar de muitas boas qualidades para as quais não têm dado importância. Escreva a ele uma carta e deixe o amor para o final. Liste para ele todas as coisas que você aprecia e admira, mesmo que pareçam a ele triviais. Enfatize seu trabalho ou ocupação primeiro. E então, passe às outras coisas. Concentre-se nas habilidades e conquistas dele. Os homens são muito voltados para tarefas. Leve isso em conta. Então, comece a respeitá-lo verbalmente. Diga a ele quão bom é o trabalho que ele está fazendo. Agradeça por ele se esforçar trabalhando. Agradeça por ele prover para a família. Agradeça por ele voltar para casa noite após noite. Seja grata. Deixe as crianças ouvirem você elogiá-lo. Deixe os vizinhos e os seus parentes ouvirem você elogiá-lo. Deus criou seu marido de um modo que ele necessita de respeito e ordenou que você fosse a principal fonte a suprir essa necessidade. À medida que você obedece a esse mandamento de Deus, você verá que um respeito obediente pelo seu marido sempre terá consequências positivas. Número 3. Ainda mais respeito. Digamos que você tenha lido as 2 sessões anteriores, tenha até escrito uma carta de respeito para o seu marido e tenha vigiado quanto ao que diz aos outros sobre o seu marido. Mas e agora? Há algo mais no tocante ao respeito? Vivemos em uma cultura que está se tornando mais e mais desrespeitosa e francamente contrária às autoridades. As crianças não respeitam os seus pais. Com que frequência nós vemos episódios de desrespeito e desobediência na mercearia ou no restaurante? Os estudantes não respeitam os seus professores e diretores. Isso é notório entre os adolescentes nas escolas, mas é também evidente entre crianças mais jovens. Tenho visto crianças gritando grosserias a adultos que passam de carro ou para crianças mais velhas que passam a pé. Lembra de como você costumava olhar para as crianças mais velhas do que você? Certamente a Bíblia não é respeitada na nossa cultura e nem a igreja ou os pastores são vistos com consideração. Casamento, maternidade, paternidade e família não são honrados. Nossos governantes não são respeitados. Ante o deprimente estado de reverência, honra e respeito em nosso país, como podem as mulheres aprender a respeitar e a honrar ao marido? E como podem ensinar seus filhos a respeitar autoridades quando há tão poucos exemplos a se apontar? A melhor coisa que podemos fazer é olhar para a Escritura e ver como mulheres piedosas do passado respeitaram seus maridos. Podemos olhar, por exemplo, Sara, Ruth e Maria, esposa de José. Sara é mencionada em 1 Pedro 3, 5, 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pode parecer estranho para muitas mulheres modernas chamar o seu marido de Senhor, mas o fato que permanece é que queremos ser filhas de Sara, Mas o fato que permanece é, se queremos ser filhas de Sara, devemos imitar o respeito e a obediência que ela prestava a Abraão. Ruth é outro exemplo de mulher respeitosa e submissa que confiava em Deus. Fica claro a partir da narrativa bíblica que o respeito dela por Boaz foi algo que ela levou para o casamento e não uma coisa que ele impôs sobre ela. Ela prestou respeito ao marido porque temia ao Senhor. Maria é provavelmente meu exemplo favorito. Quando um anjo apareceu a José em sonho, os dois saíram em marcha. Esse não é somente um bom exemplo de submissão, mas é também um bom exemplo de como Deus conduz uma família por meio do marido. Cada vez que Deus desejava mudá-los de lugar, José recebia uma mensagem e Maria o acompanhava. Pense no que isso envolvia. Enquanto ponderava nessas coisas,
eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mateus 1, 20, 21, 24. Essa passagem nos ensina que Deus mudou José, Maria e seu filho por meio da obediência de José e da submissão de Maria a José. Ela, obviamente, reconhecia em seu marido um líder apontado por Deus e o respeitava. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mateus 2, 19 a 21. Muito me chama a atenção o fato de que Deus não escolheu Maria como um indivíduo isolado para carregar o seu filho, mas Maria enquanto desposada por José. Este deve ter sido um homem muito piedoso, pois Deus o escolheu para ser o pai terreno de Jesus e o esposo e cabeça da mãe de Cristo. Deus confiou seu filho aos cuidados de José. Ora, Maria podia ter questionado as decisões de José, mas ela não fez. Imagine seu marido acordando você durante a noite e te dizendo para embalar rapidamente as coisas porque vocês vão se mudar para outro país. Quão obediente e submissa você seria? Quando foram a Belém, eles o fizeram porque Deus tinha ordenado que seu filho nasceria em Belém. Isso havia sido profetizado centenas de anos antes, Marcos 5:2. Deus cumpriu seus propósitos por meio desse homem piedoso que governava a sua própria família. Deus entregou ao pai a responsabilidade pela família. A esposa deve, portanto, esperar receber sabedoria do marido. Deus irá liderar a família por meio do marido, tal como liderou Maria e seu filho através da obediência de José. Quando uma esposa entende esse princípio bíblico da liderança familiar, isso pode ser bastante libertador. Quando falo com mulheres sobre um problema ou uma dúvida, normalmente procuro saber se ela está perguntando ao marido antes. Em muitos casos, ela não o fez. Isso faz muita diferença no modo como eu a aconselho. Não quero aconselhá-la de um modo que ignore a liderança do marido dela. Ela precisa ir a ele e ver se ele quer que ela fale comigo em primeiro lugar. Talvez ele prefira que não. Deus honrará esse tipo de respeito. Porque o marido é respeitável pelas decisões, é responsável pelas decisões da família. A esposa deve manter uma atitude de respeito e submissão na comunicação. Você deve honrar o seu marido. Ele não é uma das crianças ou seu irmão mais novo. Leve a sério essa responsabilidade e ele também começará a fazê-lo. Conte a ele o que pensa, peça seu parecer e conselho e então ore por ele. Isso irá libertá-lo para ser o homem que Deus quer que ele seja e o homem que você quer que ele seja. Quando as mulheres amam a Deus e ao marido de um modo bíblico, os homens que têm lutado em liderar começam a sentir o peso da responsabilidade que tem sobre si. Quando a esposa toma a responsabilidade para si, o marido não necessariamente sente a necessidade de cumprir suas obrigações. E as mulheres, no fim das contas, não querem realmente essa responsabilidade e muito menos você irá querer se for uma filha de Sara. 4. Filhas de Sara. Pois foi assim também e assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, 5 a 6. O contexto dessa maravilhosa passagem é a exortação de Pedro para que as esposas sejam submissas, castas e interiormente bonitas por meio de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 4.
Podemos ser muito gratas a Deus por sua bondade em dizer aos seus servos que incluíssem direções específicas para as esposas. Deus entende nossa condição. Ele fala diretamente a nossas necessidades e fraquezas. Aqui em 1 Pedro, temos muito ensino em poucos versos. Pedro liga nossa beleza à pessoa interior, do coração, e nos diz que Deus considera precioso um espírito manso e tranquilo. É desse modo que devemos nos adornar. Devemos confiar em Deus, no verso 5. Ser submissas ao nosso próprio marido, no verso 5. E fazer o bem, no verso 6. E não temer perturbação alguma, no verso 6. Esses 4 imperativos são importantes, não só individualmente, mas parecem estar ligados. As mulheres santas nos tempos do passado confiavam em Deus. E o que isso significa? Confiar em Deus é se apoiar em descansar nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando confiamos em Deus, deixamos de confiar em nós mesmos, deixamos de nos apoiar na sabedoria mundana. Uma mulher que confia em Deus consegue reconhecer que todas as coisas estão debaixo do controle divino. Um coração que confia em Deus é um coração que está em submissão a Deus. Essa confiança se baseia no caráter de Deus. Podemos confiar nele porque sabemos que ele é o autor e consumador da nossa fé, como em Hebreus 12, 2. E porque sabemos que a nossa justificação repousa tão só e completamente na obra completa de Jesus Cristo. Quando confiamos em Deus, reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Uma mulher que confia em Deus é capaz de se submeter a seu marido. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de seu marido. Uma mulher que confia em Deus quer agradar a Deus. O Senhor ordenou a submissão porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, 3. A confiança em Deus nos liberta para obedecer a Ele sem remorso ou medo. Onde há medo, não há confiança. A mulher pode submeter-se ao marido, mesmo quando pensa que ele está errado, porque sabe que um Deus soberano governa tudo de acordo com os seus propósitos eternos. Considere o que José disse aos seus irmãos quando os reencontrou. Vós, na verdade, instastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. A mulher não deve se submeter ao marido apenas se ele não cometer nenhum erro. Ela se submete porque sabe que Deus não comete erros. Continuamos no próximo áudio.